14 horas 13 minutos. Hoje estamos iniciando o nosso Debates e Opiniões aqui no estúdio L de Léo Marques. Estamos com a companhia do nosso presidente, né, da Rádio Santa Isabel. E o Debates e Opiniões vai ser feito daqui hoje. Então, hoje eu tenho o prazer de dividir a bancada aqui com o Léo Marques. E a gente já vai começar o nosso Debates e Opiniões de hoje trazendo um áudio, né, que fala um pouco sobre os atingidos pela pobreza, só que lá dos Estados Unidos, né? A gente tem esse áudio aqui. Vamos iniciar o nosso Debates e Opiniões trazendo aí uma informação que geralmente a gente não vê, ou melhor, não vê aqui na mídia brasileira. É uma imagem, é um áudio produzido pela BBC Brasil, né, que fala um pouco a respeito de como está a vida lá nos Estados Unidos. E o povo também faz acampamento, né? Os pobres americanos acampam, ocupam lugares para sobreviver em barracas e por aí fora. Vamos ouvir aí o que tem para nos dizer aí a BBC Brasil. Perto de uma estrada no estado de Michigan, há um outro lado dos Estados Unidos. Uma cidade de barracas. A forma como cada vez mais americanos vêm lidando com a crise. A temperatura aqui chega a vários graus negativos. Mesmo assim, muita gente escolheu o lugar para passar o inverno. A moradora diz que tudo na barraca está mofado e que fica, literalmente, com a cara no mofo quando vai dormir. O casal está aqui por não conseguir vagas em albergues. Essa é a nova realidade para milhares de habitantes do país mais rico do mundo. Os recursos públicos não são suficientes para os 47 milhões que vivem abaixo da linha da pobreza. O organizador do acampamento diz que toda noite eles recebem entre 9 e 10 ligações de gente que não tem para onde ir e quer morar lá. Las Vegas, uma cidade emblemática da riqueza americana, sofre com uma das maiores taxas de desemprego no país. Como em vários outros lugares, as crianças são grandes vítimas da crise. Na escola Whitney, metade dos estudantes são sem teto. Toda sexta-feira, a professora dá a eles pacotes de comida para o final de semana. Ela diz que eles comem bem mal em casa, mas até a reportagem falar com eles não tinha entendido a extensão do problema. A menina diz que por 5 vezes não teve nada o que comer em casa. Leslie, de 6 anos, é a mais quieta do grupo. Ela diz que a mãe comeu ratos. A garota fala que isso aconteceu uma vez só, porque eles não tinham mais nada o que comer. Ela, como a maioria no lugar, vai mal na escola. O sonho americano é só uma ficção por aqui. Atualmente, os Estados Unidos têm uma das menores taxas de mobilidade social entre os países desenvolvidos, o que significa que quem nasce pobre deve permanecer na pobreza. Essa é a reportagem que traz um pouco aí da realidade social lá dos Estados Unidos. Léo, dá o teu boa tarde para nós e já comenta um pouquinho aí do que tu ouviu. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde Itamar, os ouvintes do Debates Opiniões, ou Espinafrando do Itamar Santos. Isso. Realmente é uma coisa que a gente não vê na mídia, né? Eles escondem muito bem a pobreza lá, assim como o Brasil esconde a pobreza aqui também, né? Sim. Esses golpistas aí, principalmente, né, só falam que a coisa está melhorando e a gente vê, muito pelo contrário, aí, as filas dos albergues, as filas do desemprego cada vez aumentando mais. Não sei como que eles conseguem
dormir dizendo uma besteira dessa. A gente viu aí, nós tivemos um episódio aqui no Brasil, né, com a ascensão aí, do presidente Lula e também a Dilma, que muita gente deixou a linha da pobreza, coisa que, pela reportagem aí, lá não acontece, né? Quem nasce pobre morre pobre lá. Né? Aí eu preparei esse áudio, Léo, até para chamar a atenção, né, do brasileiro e do gaúcho, do viamonense em especial, de que tem esse sonho, né, que o capitalismo passa esse sonho. Não, o capitalismo por si só resolve o teu problema, né? Se tu trabalhar, tu vai se enriquecer, né? O que vende para nós é esse tipo de discurso, né? Esse tipo de fantasia. E de que os Estados Unidos tudo é as mil maravilhas. Né? Então, assim, ó, uma rede de televisão internacional, né, que é a BBC de Londres. Só tem uma troca de pronome nessa tua frase aí do capitalismo. Se tu trabalhar, tu vai enriquecer. É o contrário. Se tu trabalhar, eu vou enriquecer. Isso. É uma troca de pronome. Porque o proprietário do bem que enriquece, né? Porque quem vende a sua força de trabalho não... Não, trabalhando não enriquece. Não enriquece. É o cara que explora algum meio de trabalho que ele vai enriquecer. E aí a gente percebe, ouvindo e vendo as imagens, porque é um vídeo que está na internet, que fala que lá nos Estados Unidos também tem, né? O que a grande mídia chama aqui de vagabundo, lá também tem, e que não é vagabundo, né? É uma outra coisa que a gente tem que desconstruir. As pessoas estão sem teto porque não tem da onde tirar. Não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar uma casa. E como tu bem disse, né, os dois governos de Lula e de Dilma recuperaram uma infinidade, mais de 40 milhões de pessoas saíram da pobreza. E agora a gente já está vendo de novo, então, com certeza, o retorno dessa gente para sinaleiras, para a mendigagem. Então é mais uma mostra de que é necessário o papel, a mão do Estado para regular essa questão entre capital e trabalho, entre a coisa mais social, né? Uma outra coisa que retrata isto, né? O jornalista Moisés Mendes, que escreveu há algum tempo na Zero Hora, e pelo que a gente está sabendo agora, foi demitido da Zero Hora, pelo menos nunca mais li as colunas do... Bom, eu não leio Zero Hora. Nunca mais li as colunas do Moisés Mendes. E ele escreve muito agora nas mídias alternativas. Ele escreveu uma coisa que retrata muito bem isso que a gente está conversando, né? E retrata como as pessoas, os brasileiros, não são vagabundos, porque mesmo na crise as pessoas buscam alternativas. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Os pães. As moças e os rapazes que vendem pães nas esquinas de Porto Alegre são personagens dos paradoxos de uma crise que produz abatimento, mas também nos oferece algumas cenas bonitas. É bom vê-los nas ruas com seus aventais brancos. Muitos deles devem vender pães caseiros porque gostam do que fazem, mas outros certamente estão ali levados pelas circunstâncias. Também esses devem ter aprendido a gostar de fazer e vender pães, porque todos eles sorriem, dedicados dedicados a uma lida que ajuda a assegurar as pontas e os estudos. Agora pela manhã, vamos à Feira Ecológica da Tristeza, ali na Venceslau, na frente da igreja, onde um desses rapazes, o Mateus, do Ateliê Vicente, oferece 6 tipos de pães e serve chocolate quente.
a alegria e a simpatia do Mateus se esparramam pela feira. Que os pães desses moços se multipliquem e ajudem a sustentar seus projetos e seus sonhos, e a reanimar nossas esperanças tão combalidas. Que os padeiros da crise tenham história e dedicação e vitórias para contar para os filhos quando falarem desses tempos de miséria política, econômica, judiciária e moral, mas também de bravura pela sobrevivência. Mas essas pessoas, o Mateus é exceção ainda, que consegue produzir alguma coisa. E aqueles tantos outros que não têm o que produzir. É verdade, ou não tem habilidade ou não tem condições financeiras. Sim, para o subproduto. Para bancar o seu trabalho, a sua sobrevivência, né? É isso que a gente chama a atenção, né? Deu problema aí? Mas ele volta. É pesado. Ele volta. Não, realmente, é um problema seríssimo, né? E aquilo que eu volto a dizer, né? Tu olha aí na grande mídia aí, tá tudo certo, o Brasil está retomando o seu crescimento, pura balela, pura mentira. Pura mentira, é muita mentira. É vergonhoso o cara vir para a televisão, um golpista desse, vir para a televisão e dizer uma barbaridade dessas aí, que está todo mundo vendo ao contrário. E o pior é que tem gente que acredita, velho. Do povo. Não, o povo, é isso. Eu tenho lidado... Claro, os caras lá em cima tudo sabem que é mentira e fazem um circo, né? Agora, do povo, os caras ainda acreditam, não, tá melhorando. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho também uma coisa muito louca, e assim, ó, por onde que a gente anda, né, a gente vê gente que é trabalhador, que é... Eu tenho uns conhecidos que são rodoviários, né, e ainda, apesar de já estar aposentado, continuam na luta. E essas pessoas têm vamos dizer assim, um recalque, uma falta de leitura, né, para culpar justamente aquele que ajudou essa mesma população a crescer, né, que foi nos governos do Lula e da Dilma. E não entende que a Dilma foi derrubada. Sim, mas isso aí está mais do que provado, tá visto, os próprios algozes dela, aí, os deputados, aí, eles mesmos admitem, né, tia? Sim. Em várias entrevistas eles admitem que precisaram fazer aquilo ali para derrubar ela, que foi um circo armado. E a intenção deles era, e ainda é, derrubar a Lava Jato, né? Sim, agora, o grande acordo do... Que agora está chegando em alguns deles, né? E alguns, que os grandes não, tanto não que o Aécio retornou ao Senado, mesmo com todas as provas, né? A irmã do Aécio já está em casa, passando muito bem no seu palácio, né? O amigo do Aécio também já está em casa, a mulher do Cabral está em casa. A mulher do Cunha foi inocentada. Está inocentada, quer dizer, é um absurdo, né, tia? Tá todas as provas aí, tudo. O próprio judiciário, que é em quem a gente confiava, né? Sim. Com algumas, poucas ressalvas, mas era o poder que a gente ainda confiava nesse país, se desmoronou nesse episódio aí. Completamente desmoralizado nesse episódio. Totalmente desmoralizado e totalmente legalizador desse golpe. Desse golpe. O momento que julga, dá um exemplo, né, o Delcídio, prende o Delcídio, condena o Delcídio, retira, caça o mandato do Delcídio Amaral, que era senador pelo PT, e permite que Aécio volte, né, e contra o Delcídio não tinha nada. As provas nenhuma até hoje. Nenhuma. Mas
eu sempre digo, eu não estou aqui para defender o PT, acho que quem errou no PT tem que estar preso. Sim. Tem que estar preso. Sim, se o Delcídio errou e ele assumiu que errou, ele tem que estar preso. Mas e os outros? Né? Eu trago essa comparação. Esse é o problema. Eu trago essa comparação para a gente ver que há uma seletividade, né, no judiciário. E aí, dos 11 ministros que tem lá, a grande maioria comunga com essa patifaria que está aí. E protege, né, aqueles que é dos interesses deles proteger. Isso aí é um outro debate aí que eu acho que o Brasil precisava fazer, com relação à escolha dos ministros do Supremo. Né? Sim. Isso tinha que ser por concurso. Tem que ser por concurso. Indicação é um absurdo. É um absurdo por indicação. Não, e aí assim, ó, a gente também tem notícias e sabe que nos outros países, vários outros países são por indicação do presidente da República. Só que é assumido, né? O presidente da República indica o seu ministro da sua orientação política. O Lula não fez isso. A Dilma não fez isso. Nem o Lula nem a Dilma. Não fez isso. Foi pela orientação técnica e pela capacidade de carreira daquele ministro. E aí todos aqueles descaradamente legislam, julgam partidariamente contra Lula e Dilma. Porque tá claro, né? Tá claro o que está acontecendo. E aí tem uma perseguição, né? Se construiu na sociedade uma perseguição ao PT, ao Lula e à Dilma. Né? Prova disso, tu vai te lembrar, Léo, acho que foi no início desse ano, né? Teve uma médica em Porto Alegre que não atendeu o filho de uma petista. Lembra disso, né? Lembro. Pois é, o presidente. A que ponto chegou? A que ponto chegou esse tipo de fascismo? Para mim é uma médica pediatra. Pediatra. Não atendeu a criança na emergência porque era filha de petista. Porque era filha de petista. Só que essas questões são reproduzidas e reafirmadas pelo dirigente da classe. O presidente do Simers diz que médica acertou ao não atender bebê de mãe petista. Abre aspas, ela tem que se orgulhar disso, não tem que se arrepender, fecha as aspas. Disse o presidente do sindicato médico. Julgamento de Hipócrates aí foi pro saco, né? Não tem perfil técnico, moral, nada sobre o que diz o presidente do sindicato médico, Paulo de Argolo Mendes. Ele é presidente do Simers. É amoral isso. Entende? Então assim, é criminoso, né, Léo? É criminoso porque isso aqui é fobia. Isso aqui é a pregação fascista nua e crua, né? Onde que tu pode perseguir as pessoas por opinião política. Tu pode perseguir as pessoas por religião, por cor da pele. Entende? Claro, uma pessoa que faz isso, com certeza, tem outros preconceitos. Tem outros preconceitos. Né? Então, e esse cara, né, o presidente do Simers, ele tem uma posição ideológica declarada. Não, isso sem dúvida. Declarada, porque ele sempre fez isso, né? Sem dúvida, haja visto as propagandas que eles vinculam aí nas grandes rádios, que vai mudando de acordo com o governo, né? Eu me lembro o tempo que o PT era da prefeitura, era um massacre com a prefeitura. Sim. Aí passou para o governo do estado quando o Oliva assumiu. Sim. E depois passou para o nacional quando o Lula assumiu. Isso. Quer dizer, eles vão pulando conforme... Eles são que nem camalhões da política, né? Vão se adaptando conforme o governante que está lá. Agora com o Marquesan aí, eles mais ou menos, porque está um caos a saúde em Porto Alegre, e aí mais ou menos eles falam alguma coisinha. Mas não é aquela loucura que era, aquele incisivo que era. Não, é horrível. Então, assim, só para a gente concluir isso aqui, ó, ele já se envolveu, o Paulo de Argolo Mendes, já se envolveu em outras polêmicas, né?
foi um dos principais críticos da vinda dos médicos cubanos ao Brasil, sem dúvida. mas depois descobriu-se que seus filhos cursavam medicina no Instituto Superior de Ciências de Camagüey, em Cuba. Entende? Então é um hipócrita, né? Porque se utiliza e sabe que a ilha cubana tem experts, né? E tem capacidade técnica de produzir os principais e os melhores profissionais, não só da área médica, não, mas de todas as áreas. Cuba tem esse privilégio. Então nessa última semana, né, o pragmatismo político noticiou o caso da pediatra que recusou atendimento a um bebê, né, de 1 ano, depois de descobrir que a mãe da criança era filiada ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, e ele vem, né, reafirmar isto, né? O repúdio, porém, não foi compartilhado por Paulo de Argolo, né, presidente do Sindicato Médico. Em entrevista ao portal do Diário Gaúcho, né, Argolo afirmou que a pediatra denunciada não tem que se arrepender. Né? Ela tem que se orgulhar porque agiu de maneira ética e honesta. Então é horrível. Então eu tenho até aqui um pedaço da entrevista do que ele fala, mas fala só aberrações, fala isso tudo. O Paulo Argolo é um homem de nível superior, para burro não serve, né? Só que esse tipo de gente alimenta todas as questões fundamentalistas que a gente acabou de falar, né? Não só a questão político-partidária, mas a questão de raça, de etnia, de religião. Então isso é um perigo, né? E outra coisa que nós corremos um sério perigo, né? De a população achar que o novo é esse tipo de gente, né? E vão ser os mais atacados. São 14h35. Tu bota uma música aí pra nós, Léo? Com toda certeza. E a gente já volta aí no www.radiosantaisabel.com.br.